Estamos nas quartas-feiras, nesta série de mensagens, as cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada nós iniciamos, lemos o texto sobre a igreja em Éfeso, e hoje vamos ler a segunda carta, que foi direcionada à igreja que está em Esmirna. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, o versículo é o 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes das sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém, Jesus? Glória a Deus. Oremos. Pai querido, Deus fiel, Senhor verdadeiro, nesta oportunidade lemos a tua bendita e graciosa palavra. Queremos, Senhor, aprender, receber, estar e permanecer caminhando, aleluia, no caminho que o Senhor tem preparado para nós, trilhando nas veredas da justiça por amor do seu nome. Fala com a tua igreja, usa-nos, e que para a edificação do teu povo a tua palavra seja transmitida com sinceridade, verdade, amor, graça e direção total e plena do Espírito Santo. Eu te agradeço e te bendigo e te louvo. Assim seja em nome de Jesus. Glórias a Deus. A segunda carta, ela é destinada à igreja com o nome de Esmirna. Esta segunda carta, ela se direcionou a uma igreja que normalmente era dado o nome das cidades onde ela se localizava, e ela se localizava na cidade de Esmirna. Quando eu li esse texto, esta carta ela se difere em algum aspecto de algumas outras cartas, porque em todas as cartas é comum você ver Jesus dando uma instrução, um louvor, um reconhecimento que a igreja está fazendo. Ele traz também uma repreensão daquilo que a igreja estava, meus irmãos, fazendo algo mal. E para finalizar, ele faz uma promessa às igrejas. Com exceção a Esmirna e uma outra igreja que nós ainda vamos estudar mais para frente, a Filadélfia, estas duas igrejas, elas recebem do Senhor ali o louvor, elas recebem do Senhor fortalecimento, uma promessa. Mas assim como na Filadélfia, essa igreja que nós vamos estudar hoje, a igreja de Esmirna, elas não recebem repreensão do Senhor. Amém? E é até meio estranho, alguns irmãos podem entender, porque essa igreja de Esmirna, ela não recebe repreensão do Senhor. Mas essa igreja, ela aponta para um ponto crucial da história da igreja
talvez alguns momentos que nós estamos passando ou vamos passar, mas essa igreja, ela tipifica a igreja sofredora. Esmirna é conhecido dentre as cartas do Apocalipse, a igreja sofredora, uma igreja que era constantemente, incessantemente perseguida, passava por terríveis aflições, e mesmo assim o Senhor a louva, porque era uma igreja fiel, apesar das provações, apesar das perseguições e das lutas. Então, às vezes, quando nós vamos ler esse texto, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a igreja de Esmirna, entenda, irmão, é dentro desse propósito. Qual, pastor? Uma igreja sofredora, uma igreja extremamente perseguida, uma igreja que passava por tribulações e aflições, mas independente do que passava, você vai ver o Senhor trazendo esta palavra. Ela é uma igreja fiel. Então ela quer te ensinar e ensinar que independente da provação, das aflições, das lutas que você pode vir a passar por causa do nome de Jesus Cristo, seja fiel. E quando ele diz seja fiel, a recomendação é: seja fiel até a morte. Não é só um tempinho, um dia, uma semana, não. É ser fiel até a morte, ou seja, até o fim. Amém? O nome Esmirna, ela já tem um significado, um simbolismo muito grande dentro daquilo que essa igreja significa como igreja sofredora. Esmirna, quando eu fui procurar, ela tem um significado como mirra. Mirra é uma substância, um tipo, né, meus irmãos, ali, de insumo usado. Ele era usado para o embalsamamento, né, para embalsamar os corpos dos mortos. Foi um dos presentes que Jesus ganhou, lembra? Ali dos reis magos, quando vieram. Dentre os presentes, tinha ouro, incenso e mirra, né? Tinha mirra lá. A Bíblia fala também que a mirra era usada na queima para incenso, né, aromático. E a mirra também era usada como perfumes, né? Muitos perfumistas usavam. Só que para extrair esses produtos da mirra, que o nome vem ser Esmirna, dessa substância chamada mirra, tinha que passar por um processo do qual? De pressão, de esmagamento. Quanto mais espremia, quanto mais amassava, quanto mais pressionada a mirra, era extraído dela essa essência para o embalsamamento, para o incenso e para os perfumes. Amém? Isso tem tudo a ver com o nome da igreja, que era uma igreja que passava por provas. É como, por exemplo, a azeitona, né, meus irmãos, o fruto da videira, né, da oliveira. Amém? Que quando é extraído a azeitona, ela tem o seu valor como fruto, mas o valor maior da azeitona, que nós sabemos que é o azeite, ele só pode ser extraído de que forma? Quando amassada, pressionada, esmagada, e dali extrai o azeite, né, que tem um valor infinitamente maior do que a própria azeitona. E a vida, às vezes cristã, é assim. Eu não estou falando que é bom, que é legal, e que nem é gostoso passar por provas, por lutas e tribulações, mas comumente na história assim o é. O cristão também, meus irmãos, que ele passa por lutas, ele passa por provas, ele passa por tribulações, mas ele passa perseverante, louvando, adorando, buscando e acima de tudo sendo fiel ao Senhor. Esse tipo de igreja de cristão é extraído dele algo que agrada muito mais o Senhor. É a adoração, é o louvor, é uma entrega, meus irmãos, vamos dizer assim, da essência verdadeira e fiel, que mesmo através de lutas, provas e perseguições terríveis, a igreja, quando ela é amassada, espremida, a parte que fala de tribulação é quando está sendo, né, meus irmãos, ali espremida, amassada, é que aí se extrai, né, meus irmãos, algo de valor maior.
E às vezes na vida do crente é isso, e se for necessário, entenda, se o Senhor ver que às vezes é necessário amassar, espremer, provar, para que Ele possa extrair de mim e de ti, da igreja, o melhor, meus irmãos, assim Ele o fará, e às vezes até permitirá, para tirar de nós a melhor adoração, a melhor entrega, a melhor submissão, a melhor dedicação, porque para o Senhor o que importa é o nome dele ser glorificado na tua vida e você ser salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo, e o texto não diz que o Senhor se agrada do sofrimento, eu não estou dizendo que o Senhor se agrada das lutas e das provas, mas tem um tipo de crente, de igreja, que ele só adora se estiver na prova, que ele só ora se ele estiver na luta, que ele só, meus irmãos, entrega o melhor para o Senhor quando o momento está, meus irmãos, terrível e problemático. Aí ele ora, ele vem para a vigília, ele vem para o culto, ele ora na madrugada, ele jejua, ele começa a buscar o Senhor como nunca antes. Quando está na prova, e o Senhor conhece a mim e a ti melhor do que a ninguém. Então às vezes, meus irmãos, ele fala, para ter o melhor daquela igreja, para ter o melhor daquele povo, é preciso estar na prova. Então, meus irmãos, assim será. Amém, Jesus? A igreja de Esmirna, então, ela fala sobre isso, sobre a igreja provada, sobre a igreja, né, meus irmãos, que passa por tribulações. Quando nós vamos ler o texto, e é comum você ver, a igreja de Esmirna, vamos falar um pouquinho dela aqui na introdução, era uma igreja, meus irmãos, que ela estava situada numa cidade aonde ela tinha muitas, mas muitas, quando você vai ler historicamente, Esmirna tinha muitas belezas naturais, montes, vales, montanhas, uma natureza, vamos dizer, exuberante. Isso atraía muitos visitantes. Hoje em dia nós podemos falar turistas. Amém? A igreja de Esmirna estava situada nessa cidade, aonde, quando nós lemos, nós podemos incorrer no risco de pensar que Esmirna era uma cidade também pobre. Não é isso que o texto diz. Esmirna, quando você vai pesquisar, vai ler, Esmirna era uma cidade riquíssima. Esmirna era uma cidade que, ao lado ou páreo com Éfeso, era uma cidade destacada na Ásia Menor, pela sua imponência, pelo seu ouro, pela sua prata, pela sua riqueza, pelo seu comércio, pela sua rede marítima. Esmirna, meus irmãos, era uma cidade, né, riquíssima, que tinha grandes templos, que tinha uma sociedade, vamos dizer, privilegiada financeiramente. Agora aqui entra o contraponto. Quando você vai ler a respeito da igreja que estava em Esmirna, não é a cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade rica, mas a igreja que estava situada ali, aí sim, Jesus vai dizer: sei que tu és pobre diante dos homens. Era uma igreja que estava numa cidade rica, porém essa igreja financeiramente, vamos dizer, era uma igreja pobre. Amém? Necessitada de recursos financeiros. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que toda a igreja, ou que por eu e você sermos servos do Senhor, nós temos que ter uma vida abastada financeiramente. Aqui está um exemplo que isso é um grande engano, se nós pensamos assim. Claro que existe, e é bom ter igrejas grandes, igrejas ricas, um povo de Deus bem abastado financeiramente, mas isso comprova e testifica a respeito da igreja de Esmirna, e é uma verdade ainda nos dias de hoje, que sempre houve e haverá uma igreja, uma parte da igreja que é pobre financeiramente, que é, meus irmãos, necessitada de recursos financeiros. E parte disso se explica quando você vai ver a parte da membresia, ou boa parte dos membros da igreja de Esmirna. Quando você vai ler nos livros históricos, vai dizer que a boa parte da igreja de Esmirna era a parte da classe mais baixa dessa cidade, e em grande parte, porque assim não era naquela época, era composta por muitos escravos.
A escravidão naquela época era uma realidade, e grande parte dos frequentadores da membresia daquela igreja era das classes mais baixas, e também uma grande massa que pertencia àquela igreja era de escravos. Mas olha que contraponto, né, meus irmãos? Enquanto a sociedade era rica e a igreja era pobre financeiramente, mas Jesus vem e diz assim: tu és pobre diante dos homens, mas para mim tu és rica. Aleluia. Na horizontal é uma igreja pobre, mas na vertical, que aponta para o alto, o próprio Jesus vai testificar: porque para mim tu és rica. Por isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em certo ponto: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a tua alma? Eu não estou falando que tem problema você ter dinheiro, ter o ouro, ter a prata, ter as riquezas, mas se isso, meus irmãos, custar a tua alma, não valeu nada. Essa igreja em Esmirna era uma igreja pobre fisicamente, vamos dizer, mas para com Deus rica. Aleluia. E é isso que a igreja que caminha sobre a terra, nesta palavra no dia de hoje, tem que se atentar. Se tiver dinheiro, se tiver riqueza, se a vida estiver abastada, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, seja fiel. Mas, meus irmãos, se também ao dinheiro faltar, o recurso não estiver da maneira que queríamos, as coisas financeiramente não estiverem bem, eu te digo: apega-se a Cristo, seja fiel a Cristo, seja rico para com Cristo, porque isso, meus irmãos, é o que o Senhor se agrada, e cada dia mais Ele louvará aqueles que, meus irmãos, são pobres para com os homens, mas ricos para com Deus. Aleluia. E esse é o primeiro ensinamento dessa igreja de Esmirna para nós. Às vezes, um problema na igreja é ficar se comparando com o mundo, porque o ímpio tem, porque aquele que não serve a Deus tem, porque aquele que anda no pecado, na vaidade tem. Mas, meus irmãos, não se compare com isso. Busque ao Senhor e medite na sua palavra. Eu não posso me esquecer de uma parábola que o próprio Jesus contou, e ele disse a respeito do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que aquele homem rico, ele se regalava, ele se vestia de púrpura, ele comia os seus banquetes, ele tinha do bom e do melhor. E Lázaro era um pobre, um mendigo, um homem doente, cheio de, meus irmãos, problemas físicos. A Bíblia vai dizer que os dois morreram. Enquanto aqui na terra o homem era rico, o homem era abastado, comia, bebia e se regalava do bom e do melhor, mas para com Deus não queria, não tinha, não podia, não era nada. O pobre, meus irmãos, do Lázaro, a Bíblia vai dizer, era um mendigo, era um pedinte, era, meus irmãos, um homem que para a sociedade não tinha valor nenhum, porque tinha a sua vida monetária, né, meus irmãos, abaixo da linha da pobreza. Mas a Bíblia diz que ambos morreram, e aqui é o que faz a diferença. A Bíblia diz que o rico foi para o Hades, para o inferno, meus irmãos, foi para um lugar de tormento, de choro, de angústia eterna, e de lá o teu ouro não valeu, o teu dinheiro não valeu, a tua riqueza não valeu, a tua, meus irmãos, vida abastada não acrescentou em nada. Enquanto em contraponto para o Lázaro, a Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão, o lugar onde possivelmente os crentes dormem e descansam, esperando o arrebatamento e a vinda do Senhor, em repouso, em paz, em alegria, em descanso eterno. E é isso, meus irmãos, o que importa. Tenha ou não tenha, seja ou não seja, o importante é onde você irá passar a tua eternidade. Se é rico para com Deus, as coisas aqui da terra são secundárias. Por isso que Salomão, depois de ter provado tudo, experimentado, né, meus irmãos, e visto que a riqueza, por mais boa que seja, mas é passageira, ele vai escrever no livro, né, meus irmãos, aonde ele escreve ali em Eclesiastes, ele vai dizer o quê? Vaidade, vaidade. Tudo nessa vida, ele vai dizer, é vaidade. Amém, Jesus? Então ele vai dizer, mas o dever de todo homem é: obedeça a Deus e seja fiel a Ele até o fim. Amém, Jesus? É esse o dever meu e teu, igreja. É esse o nosso dever, de podermos adorar, de podermos bendizer, de podermos, meus irmãos, permanecer
fiel a Cristo em todo momento. E veja, isso, né, meus irmãos, é uma das características da igreja. Amém? É ter tesouros no céu. Lembra que Jesus disse? É lá que nós devemos acumular o nosso tesouro. Amém, Jesus? Amém. Outro contraponto da igreja de Esmirna com a sociedade em Esmirna era que, quando você vai ler historicamente, Esmirna era, dentro daquela região da Ásia Menor, a cidade mais fiel a César, Tibério César, que era o imperador em Roma naquela época. Ali era uma província de Roma. A cidade de Esmirna naquela região era a mais fiel a Tibério César. Na sociedade, na economia, na política, na militância, em tudo. Contam os historiadores que certa feita uma comitiva real com soldados reais estavam passando por perto daquela região e eles foram atacados por alguns outros homens, e os cidadãos de Esmirna tiraram as suas próprias roupas e vestiram aquela comitiva real, para que eles não ficassem envergonhados ou, né, meus irmãos, ali suscetíveis às intempéries do tempo lá fora. Tamanha era a fidelidade daquele povo. Essa fidelidade de Esmirna ao imperador, a César, era tão grande, tão grande, tão grande, que trazia certos benefícios para eles, é lógico. E havia meio que uma disputa de quem seria, entre as cidades ali, quem era mais fiel. Mas de longe, Esmirna se destacava pela sua fidelidade absoluta ao imperador, em todos os aspectos. E isso deu a Esmirna exclusivamente, quando você vai ver na história, que era a única cidade naquela época que tinha um templo dedicado ao imperador Tibério César. Porque não podia a cidade chegar e simplesmente dizer: nós queremos construir. Tinha que ter a autorização do imperador de Roma. E a única cidade nessa época que recebeu a autorização para construir este templo a Tibério César. Por que um templo? Porque eles determinavam e dominavam e tinham ele como um Deus, alguém digno de adoração, como um Senhor a ele. Amém? E eles construíram um templo a Tibério César e um outro templo a Roma. Eles tinham Roma também como uma deusa. Então tinham templos magníficos e grandes, e como esse templo a Tibério César era algo exclusivo, que ele concedeu à cidade de Esmirna, devido à sua fidelidade, podemos dizer uma fidelidade até cega. Em contratempo, uma igreja que estava nessa cidade, onde a sociedade e o ambiente era totalmente, vamos dizer, devoto ao imperador, tendo ele até como um Deus ou como um Senhor. Uma igreja, meus irmãos, que não se dobrava, que não se rendia, que não prestava culto ao imperador, ela tinha que andar o quê? Na contramão disso. Porque enquanto a adoração da sociedade em Esmirna era Tibério César, a adoração da igreja de Esmirna era totalmente exclusiva a Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que com isso, eles sofriam ferrenhas perseguições, tribulações, torturas, às vezes até morte. Certa feita, contam os historiadores, dentro de uns lugares altos tinha um monte chamado Monte Pagos, uma colina muito alta, e levaram ali muitos cristãos que não adoravam e não reconheciam Tibério César como Senhor. E lá de cima, com quase 200 metros de altura, chegavam para os cristãos e falavam: e aí, reconhece Tibério César como seu Senhor? E quando o cristão falava não, eles jogavam lá em cima e precipitavam para baixo.
E assim fizeram com dezenas, centenas de cristãos, por não se prostrarem a adorar ao rei como Senhor ou como um Deus. Amém? Era uma perseguição terrível, irmãos. Era uma perseguição ferrenha. Era uma perseguição que volta e meia eles sofriam ameaças de morte, pagavam com a própria vida. Mas entenda, quanto mais era perseguição, para a igreja permanecer, o que eles tinham que ser? Mais fiéis. Quanto mais, meus irmãos, no mundo nós vemos hoje o pecado se alastra, para a igreja ser santa, ela tem que santificar mais. Quanto mais a mentira, a vaidade, o orgulho, a idolatria está no mundo, a igreja tem que estar mais firmada em Cristo. Quanto mais, meus irmãos, a mentira, a falsidade, o engano anda no mundo, mais a igreja tem que estar baseada na verdade da palavra. Aqui em Esmirna nos ensina algo. A igreja sempre foi, é e será o que, pastor? O contraponto do mundo. Por isso que na epístola de João ele vai dizer assim: o mundo, ele nos odeia. Se vocês sois do mundo, vocês não são amigos de Cristo, porque todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas se vocês são amigos de Deus, vocês são inimigos do mundo. E isso é uma decisão que tem que ser tomada, amém, meus irmãos, incondicional na nossa vida. E Esmirna, ela tomou essa decisão para seguir a Jesus. Nós, não que eles queriam guerra com o imperador, mas nós não temos outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Nós não andaremos na mentira, não andaremos na luxúria, não andaremos na imoralidade, não andaremos na lascívia, na cobiça, não andaremos em tudo aquilo que a palavra do Senhor contradiz, porque nós só temos um Senhor e é Jesus Cristo. Toda vez, meus irmãos, que você quiser e tem que se decidir por Cristo apenas na tua vida como Senhor, haverá contrapontos. Tem quem diz que na tua caminhada para o céu, se você, meus irmãos, não achar o inimigo no caminho contrário, meus irmãos, cuidado, é porque você está indo na mesma direção dele. Volta e meia, no caminho da Cristo, no caminho estreito, você vai dar, meus irmãos, de cara com o inimigo, tentando te fazer parar, tentando te oprimir, tentando te atribular, tentando te fazer desistir. Mas a igreja fiel, como era Esmirna, ela suporta, ela permanece, ela continua, ela não se vende, ainda que isso custe a tua própria vida. É esse o ensinamento que Esmirna traz, porque aqui eles pagavam e estavam dispostos a pagar com a própria vida. Eu sei que não é fácil, que é difícil e que isso não chega ao nosso dia, mas será que a tua fé e o teu amor a Cristo é capaz, meus irmãos, de chegar a, se for o caso de uma ameaça de morte, falar: pode matar, pode jogar, pode queimar, pode metralhar, porque eu só tenho um Senhor que é Jesus Cristo? Será que você tem fé para isso? Será que a nossa fé nos levaria a isso? Eu espero que não precise chegar a esse ponto, mas esse era, meus irmãos, o que acontecia com a igreja em Esmirna. Era assim, muitas das vezes, que eles tinham, meus irmãos, essa situação. Amém? Conta-se a história de um homem, um bispo da igreja de Esmirna, muito conhecido, chamado Policarpo. Esse bispo em Esmirna, a história vai dizer, não está na Bíblia, mas esta da Bíblia, que esse homem era uma das lideranças da igreja cristã em Esmirna, e ele era um homem muito fervoroso, era um senhor de idade, que por toda a tua vida serviu a Cristo como único e suficiente Salvador, e era muito conhecido a tua fidelidade, a tua liderança na igreja. Só que chegou um tempo em que a perseguição se tornou tão ferrenha contra a igreja e na época dele, que, meus irmãos, foram enviados soldados. Foi enviado ali um pelotão até a cidade, até o local, a vila, o bairro onde ele estava. E quando eles chegaram lá para trazer ele, a primeira coisa que ele fez, ele disse para os soldados: vocês estão com fome? Aí a Bíblia, a história conta que ele serve uma refeição para aqueles soldados que foram para ele, levar ele até, né, meus irmãos, o procônsul de Esmirna. E ele serve uma refeição para aqueles soldados. Enquanto aqueles soldados estão se alimentando,
ele fica orando por aproximadamente 40 minutos, 1 hora. E qual que era o propósito? Nega seu Jesus e reconheça, afirma que Tibério César, o imperador, é o seu Senhor. E ele se negava ferrenhamente. Quando aqueles homens pegam ele e estão levando ele no caminho, por mais de uma vez, alguns soldados, alguns capitões vêm e falam a ele, falam para ele, Policarpo, você é um homem bom, não faça isso vai dar em morte. Basta você negar a Jesus como seu Senhor e confessar que Tibério César, o imperador, é o seu Senhor. Aí aquele homem diz assim, está na história, meu caro amigo, eu tenho 86 anos de idade, e até hoje na minha caminhada, o meu Senhor, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me traiu. Como eu poderia negar e trair o meu Senhor, o meu Rei, aquele que me salvou? E ali aqueles homens viram que ele estava, meus irmãos, irredutível. Levaram ele, chegaram com ele até o procônsul, era o homem responsável, designado por Roma para julgar a sua ação, e o ameaçaram de morte, e diziam a ele, nega o seu Jesus, e confessa que César, o imperador, é o teu Senhor. E diante ali de uma grande multidão, em rua pública, levantaram uma pira de madeira, e o ameaçaram e disseram, olha, se tu não negar a Jesus, o teu Senhor que você diz, e não confessar que César, o imperador, é o teu Senhor, você vai ser queimado vivo naquela fogueira hoje. Diz a história que Policarpo, com um sorriso no canto da boca, ele olhou para aqueles homens e disse assim, vocês me ameaçam com fogo, esse fogo que queima por um pouco de tempo e daqui a pouquinho ele se extingue e apaga. Eu vou dizer para vocês a verdade, vocês deveriam temer o fogo eterno, quando o vindouro juízo vier sobre a terra, o fogo que queima e não se apaga. É esse fogo que vocês deveriam temer. Agora esse fogo que vocês vão acender aí, pode me colocar lá, porque eu não negarei o meu Jesus Cristo. A história conta que ele foi colocado naquela pira para ser queimado vivo. E quando vieram amarrar ele disse, calma, fiquem tranquilos, não precisam me amarrar, eu não vou sair daqui, eu orarei a Deus que me dê força, para que essas chamas que vão consumir o meu corpo, não venham, envergonhar o nome do Senhor. E ali acendem aquela pira, aquela chama de madeiras, para ele ser queimado vivo. Por quê? Porque não negou a Jesus Cristo. Isso é história, irmão. É verdadeiro, está nos relatos. Agora o que eu vou te contar, não posso afirmar que é história, mas assim também eu li um adendo que diz que quando ali acenderam aquelas chamas e o fogo começou a se alastrar, a chama não atingia o corpo dele. É como se houvesse um escudo em volta dele e as chamas não chegavam a atingi-lo. E vendo isso, um dos soldados chegou até perto daquela chama e com uma lança, uma espada bem grande, o perfurou e o matou ali naquele lugar, porque queimado ele não estava morrendo. Olha que história. Amém? Isso é história, irmão, mas é fato. Daqueles que são fiéis, daqueles que permanecem, que perseveram. Agora olha o que está na Bíblia, que vai dizer no versículo 9: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, nós já falamos, e a blasfêmia, olha só, e a blasfêmia daqueles que a si mesmo se declaram judeus e não são, antes sinagogas de Satanás. Muitos judeus
que saíram de Jerusalém, de Israel, e migraram, ou então tiveram uma diáspora, né? Foram para várias nações, vários lugares da terra, estavam também ali em Esmirna, nessas igrejas, nessa região. E pasmem os irmãos, muitos daqueles que agora tinham César como seu senhor, muitos daqueles que diziam queima Policarpo, muitos daqueles que perseguiam a igreja em Esmirna, quem era? Eram muitos dos judeus. Eram muitos dos judeus, patrícios, muitos talvez das mesmas tribos, das mesmas cidades ou regiões judaicas. Agora, meus irmãos, estão perseguindo a igreja, agora estão entregando os seus patrícios, agora estão, meus irmãos, ao lado dos perseguidores e contra o povo de Deus. Amém? Olha, meus irmãos, a igreja sempre teve e sempre sofrerá perseguição. É terrível, é triste, é doloroso. Amém? Mas agora eu te pergunto, o que dói mais? Quando a perseguição vem lá de fora, vem do desconhecido, vem do ímpio, ou quando a perseguição vem daqueles que são entre os nossos? De alguém que se diz também servo de Deus, de alguém que também que diz, meus irmãos, que é chamado e escolhido para morar no céu. Porque uma coisa é você ser perseguido por alguém que não testifica da mesma fé, por alguém que não professa o mesmo Senhor, por alguém que não está na mesma caminhada. E outra coisa é quando, meus irmãos, você é perseguido, é ofendido, é caluniado, quando você, meus irmãos, é atribulado por alguém que anda, meus irmãos, falando que também é do povo de Deus, que às vezes faz parte da casa. E era mais ou menos isso que a igreja em Esmirna sofria dentro desse texto, quando ele vai dizer: ora, muitos que se declaram a si mesmos judeus e não são, mas antes são das sinagogas de Satanás. O próprio escritor vai dizer: nem todos que estão em Israel naquela época eles são israelitas, nem todos que estão dentro da igreja são ovelhas, nem todos que dizem que é a noiva do Cordeiro realmente, meus irmãos, vão subir naquele dia, porque alguns que estão no meio do povo, eu digo no ambiente geral, blasfemam, ofendem, mentem, enganam, perseguem, destroem igrejas e famílias, e acham que enganam o homem. Mas aqui dentro desse texto vai dizer: olha, quem está falando é Jesus. Alguns se dizem judeus e não são. Aí eu me recordo, quando nós lemos a semana passada a respeito da primeira igreja, Jesus disse algo parecido, só que lá eram alguns que lideravam a igreja em Efésio, que vai dizer lá: alguns que a si mesmo se nomeiam bispos, mas a Bíblia vai dizer, mas não são. Lembra? Alguns que se nomeiam liderança, alguns que a si mesmos se dão cargos, mas não são. Aqui eles estão se dizendo que são povo judeu, mas o Senhor está dizendo: esses aí são da sinagoga de Satanás, estão trabalhando contra o povo de Deus, porque o próprio Jesus vai dizer: tem aquele que é por mim e tem aquele que é contra mim, porque quem é comigo ajunta, e quem é contra mim espalha. Amém, meus irmãos? É aquele negócio que diz: pelas obras, pelos frutos, nós conheceremos quem é quem. Não é por um belo rosto, não é por dizer que conhece a Bíblia, e de fato às vezes conhece. Não é, meus irmãos, por às vezes vestir a roupa certa, falar a palavra certa, cantar um hino lindo, ou, meus irmãos, frequentar cultos. Mas é pelos frutos, é pela continuidade, é por aquilo, meus irmãos, que exala da pessoa, que nós vamos saber quem é quem. E assim, meus irmãos, Jesus Cristo não deixa ninguém enganar. O texto vai nos dizer que então Jesus testifica isso e diz que eles eram da sinagoga de Satanás. Aí vai dizer o texto: não temas com as coisas que vão sofrer, porque eis que Satanás, o diabo, está para lançar na prisão alguns de vós, e vão ser postos à prova, e tereis algumas tribulações de 10 dias. Seja fiel até a morte, e então dar-te-ei a coroa da vida
eterna. Falamos aqui da tribulação, falamos do exemplo de Policarpo, falamos, meus irmãos, aqui da pobreza desse povo, que era pobre, que tinha, né, meus irmãos, ali, né, problemas financeiros, questões, né, meus irmãos, de recursos, falta disso, mas apesar de tudo isso, permaneciam fiéis. Isso é louvável, porque o próprio Jesus Cristo vai louvá-los. Que Jesus Cristo é aquele que ele diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Olha só o que ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Em outro texto nós vamos dizer, aquele que estava morto e tornou a viver. Amém? É Jesus Cristo dizendo que ele está, meus irmãos, em todas as posições. Como nós conhecemos o texto, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Todas as coisas são dele. E ele vai dizer para essa igreja: olha, eu estive morto, mas tornei a viver. Ele está mandando um recado para essa igreja em Esmirna: se vocês também custarem a tua própria vida por amor de mim, assim como eu estou vivo, vocês viverão. E aí, meus irmãos, entra em cumplicidade com aquele texto que Paulo diz assim: se vivermos com ele morreremos. E se com ele morreremos, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então viva com ele, como ele viveu. Se morrermos, morreremos com ele, porque assim como ele venceu a morte e ressuscitou, ele nos promete: assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Por isso ele está dizendo para a igreja, além de ser o primeiro e o último, ele está dizendo: eu estive morto e eu tornarei a viver. Amém? Muitos da igreja dos dias de hoje, eu digo agora, não provarão da morte, mas muitos que morrerem têm essa certeza, irmão. Se nós permanecermos fiéis até o fim, se nós formos fiéis até a morte não poderá nos vencer, porque a Bíblia nos garante isso no livro de Apocalipse, que a morte é o último inimigo que você vai vencer, que eu vou vencer, que todo aquele que morrer em Cristo vencerá. Aqui você vence prova, você vence luta, você vence perseguição, você vence difamação, você vence doença. Mas um dia, se Jesus não voltar e você morrer, ele nos promete que você também vencerá a morte. E aí, meus irmãos, você venceu o maior e o pior de todos os nossos inimigos, que é a morte. E como Cristo triunfou, nós também triunfaremos. E aqui no final, ele faz uma promessa. Ele vai dizer: olha, seja fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Olha a promessa que ele está fazendo à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Amém? Uma coisa que eu vejo aqui, para eu e você, para a igreja que serve a Cristo, Cristo não deve e não deverá nada para ninguém. Você acha que não vai ter recompensa pela tua fidelidade? Você acha que não vai ter a paga por você às vezes ter largado o mundo, o pecado, várias coisas, negado a si mesmo? Ele está prometendo aqui: dar-te-ei, se você for fiel até a morte, a coroa da vida. Agora entenda, igreja, quando eu li esse texto e examinava, muitas das vezes nós olhando e vamos pensar assim: pode ser que sim, mas eu entendo dessa forma. Nós vamos achar que Jesus vai vir e cada crente chega lá e ele vai literalmente com uma coroa na sua cabeça. Sabe essas coroas que a gente vê na terra aqui? É igual aqueles atletas, né? Chega lá e dá uma coroação, um rei, um príncipe. Não, meus irmãos, eu penso que não. A coroa é a nomenclatura que ele usa como prêmio. E qual é o prêmio? Qual é a coroação? Vida eterna. Então não pensa que quando chegar no céu, você vai baixar a cabecinha e você vai comer. Isso é, meus irmãos, nós podemos ver. Na Bíblia fala que João viu os anciãos que depositavam sua coroa na presença. Isso fala de galardões, isso fala de pedrinha na coroa. Amém. Mas tudo isso pode ser figurativo, ilustrativo, porque é o prêmio que eu e você, e que todos aqueles em todo o canto da terra, que a igreja de Esmirna, o Senhor está prometendo, e Ele reafirma a nós nessa noite, é o que?
vida eterna. O prêmio, a coroa que você vai receber é a vida eterna, irmãos. Olha só que interessante. Amém. Na primeira igreja, em Éfeso, ele promete ao vencedor: dar-te-ei o direito à árvore da vida. Agora parece até que ele está continuando a promessa, porque quem comer da árvore da vida não morre mais. Amém? Na primeira igreja ele promete ao vencedor o direito a comer da árvore da vida. Agora aqui ele está prometendo o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Comeu da árvore da vida, não morre mais, tem a coroa da vida eterna. Glórias a Deus. Então, essa é a maior certeza, é o maior prêmio, é a maior coroação que a igreja vai receber quando, meus irmãos, se findar esse plano, essa caminhada, essa nossa jornada aqui na terra. Amém? Paulo diz lá em 1 Coríntios, olha só, que todo atleta, ele está usando uma linguagem agora terrena, todo atleta que vai competir, seja qualquer que seja a competição, em tudo, esse atleta, ele se domina. Por isso é necessário o seu domínio próprio como fruto do Espírito. Como você fala, o que você pensa, o que você veste, aonde você anda, os seus pensamentos, o seu comportamento, o seu viver. Domine-se, crente. Paulo, quando ele diz isso em Coríntios, ele vai dizer: ó, todo atleta aqui da terra, em tudo ele se domina. Você já viu os atletas, e hoje em dia eu vou falar dos nossos dias, Paulo está falando do dia dele. Esses atletas, meus irmãos, de alto padrão, esses atletas, né, meus irmãos, de elite, o que eles fazem? Comida regrada, treinos, né, meus irmãos, extensivos, exaustivos, preparação, comportamento, né, todo tipo de físico, emocional, espiritual, fisicamente principalmente, treino em cima de treino, cargas de treino, horas de treino, vários dias de treino, para quê? Para ter excelência. E Paulo vai dizer assim: em tudo esses atletas aqui se dominam para receber uma coroa aqui na terra, já que está falando de coroa, corruptível. É o que Paulo diz, está entendendo? Que esses atletas correm, se preparam e se dominam ao máximo para receber uma coroa que é corruptível, a coroa da terra, o prêmio da terra, a glória da terra. Aí ele diz: mas nós, a igreja, ele diz, receberemos uma coroa incorruptível, que nunca mais terá fim. Então, o princípio é o mesmo, que se o atleta da terra em tudo se domina para receber uma coroa incorruptível, ele quer nos ensinar o quê? Tenha domínio próprio, domine os seus impulsos, domine a sua boca, domine a sua mente, domine-se a si mesmo. Busque força no Senhor para se dominar. Por quê? Porque a coroa que você vai receber não é corruptível, é incorruptível, é eterna, é, meus irmãos, para toda, sempre toda a glória. Aleluia. E se com Ele aqui viveremos, com Ele reinaremos. Aleluia. Vai valer a pena. Por isso, domine-se para receber esse prêmio. Amém? É interessante, porque aqui, quando ele está falando de tudo isso da glória, ele vai dizer algo mais. Ele vai dizer: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Eu gosto desse termo, segunda morte. Essa frasezinha, segunda morte, só aparece na Bíblia 4 vezes, e ela só está no livro de Apocalipse. Não tem outro livro que aparece isso. Amém? Falando a respeito de segunda morte. Ela só aparece 4 vezes na Bíblia, e as 4 vezes ela está no Apocalipse. Leia o Apocalipse todo, que depois você vai encontrar lá. Está lá, aqui no livro de Apocalipse. É só 22 capítulos, irmão, é rapidinho. Amém? Para um bom leitor é rapidinho, né? E aqui o Senhor está dizendo, além dele falar, vai receber a coroa da vida, ele diz, não sofrerá o dano da segunda morte. Eu sempre costumo dizer assim, que quando eu leio esse texto, o dano da segunda morte, quem nasceu uma vez só, vai morrer 2 vezes.
Quem nasceu só do ventre da mãe, mas não nasceu da água e do Espírito, morre duas vezes. Morre fisicamente e sofre do dano da segunda morte, que é a morte espiritual, condenação eterna. Mas quem nasce duas vezes, nasceu do ventre materno e nasceu da água e do Espírito, é um novo nascimento, morre uma vez só. Ou às vezes nem vai morrer essa vez, se Jesus voltar e você estiver vivo. Amém? Então, é uma definição que aplica nesse texto. Se você nasceu uma vez, ainda dá tempo de um novo nascimento, porque aí só morre uma vez. Agora, se nascer duas vezes e for fiel até o fim, corre o risco de morrer uma única vez e não sofrerá, é a promessa que Jesus diz, não sofrerá o dano da segunda morte. E essa promessa que veio a igreja de Esmirna, veja que o Senhor repetidamente está falando do risco iminente de morte, porque todo ser humano corre esse risco, mas para uma igreja perseguida, esse risco aumenta. Amém? Quantas cidades, quantos países que a igreja, meus irmãos, só por pregar, só por anunciar, só por evangelizar, tem país só que por ter a Bíblia já está correndo risco de vida, prisões, açoites, cadeias, metralhada, enforcamento. Hoje o nosso país, glória a Deus, não tem isso, espero que não tenha. Mas se isso chegar na nossa sociedade, você suportará? Você permanecerá? Eu encerro agora, meus irmãos, com um fato verídico. Amém? Um fato verídico. Pois o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Diz que eu vou te dizer, não é bíblico, mas a história é verídica, tá? Fala dos 40 mártires de Sebaste. Os 40 mártires de Sebaste é na região, mais ou menos ali da antiga União Soviética. Antiga União Soviética, um lugar de muita perseguição, na época da igreja primitiva também, contra os crentes, contra os cristãos, contra aqueles que amavam, adoravam a Cristo e não negavam e eram fiéis até a morte. Os 40 mártires desse local, dessa cidade chamada Sebaste. Procura depois que você vai ver. Existem monumentos lá colocados. Amém? Ficam muito conhecidos. Por não negarem a Cristo. É uma região muito fria, muito gelada. Levaram 40 cristãos, pegaram 40 homens, 40 servos de Deus, que não queriam negar a Jesus Cristo, que pregavam o Evangelho, que viviam fielmente, estavam dispostos a ser fiel até o fim. É aí que conta. Porque bonito é falar, mas tem que viver. A história conta que esses 40 homens foram levados até um lugar de uma geleira, e lá tinha um lago congelante. Congelante. Quem leu Titanic, quem assistiu, né, sabe lá. Congelante, só que lá era mar. Ali era um lago, nessa região, nessa geleira. Mas congelante mesmo. Tiraram as roupas dos 40 e disseram: vão negar Cristo? Vão abandonar a fé? Não. Então os soldados daquele local forçaram eles, os 40, a entrarem naquele rio congelante nus. 40 homens cristãos. E falaram: nós vamos ficar aqui até o último de vocês morrerem ou negarem ao Senhor. Só pode sair desse negócio de tudo armado. Fizeram uma fogueira do lado de fora, colocaram um grande caldeirão com água para esquentar e disseram: olha, para quem negar o seu Cristo daí, tem água quente aqui fora, vai poder pegar sua roupa e continuar a sua vida. Mas se vocês não negarem ao seu Cristo, vai ficar aí e vai morrer, nós vamos assistir. Enquanto vocês não congelarem todos até o último, a ordem é: nós não vamos sair daqui. E foi passando o tempo, e viu, né? A água congelante. Dizem que ela é como dizem, né? Eu não sei, mas dizem que é como agulhas, né? Que dá a sensação que começa a perfurar. E então eles começaram a cantar, os 40, dentro do lago congelante. 40 bons soldados, 40 soldados de Cristo, 40 bons soldados, 40 soldados de Cristo, 40 bons soldados, 40 soldados de Cristo. E ficaram cantando.
Só que a mão começou a enrijecer, os pulmões começaram, né, meus irmãos, a entrar em colapso, os órgãos internos devido ao frio. A voz ia diminuindo, até que daqui a pouco chegou um deles e desistiu. Saiu. Eu nego, eu quero essa água quente, eu não estou aguentando. E saiu. Aí os que ficaram lá dentro, se tinha 40, saiu e ficou. Aí os 39 começaram. 39 bons soldados. 39 soldados de Cristo. Porque saiu um. Antes era 40, agora 39 bons soldados. 39 soldados de Cristo. 39 bons soldados. 39 soldados de Cristo. 39 bons soldados. E não paravam. Não é porque um desistiu que você tem que desistir. Não é porque um ou alguém negou que você vai negar. O ideal é que ninguém arreda o pé. Mas se alguém, meus irmãos, for um Judas e trair, não deixe a caminhada por causa daquele homem. Salvação é individual. Só que a história não termina por aqui. Dentre aqueles soldados dos algozes, dos malfeitores que estavam ali, ele ficou impactado. A atitude daqueles homens, que já estavam bravamente, quando eles estavam em 40, e não arredavam o pé, mas quando um saiu, eles diminuíram e começaram a cantar 39 bons soldados, 39 soldados de Cristo. Ele ficou tocado de uma maneira que a lágrima começou a correr. Conta a história dos 40 mártires de Sebastião. Ele ficou tão tocado no meio daquilo ali, ele estava entre os soldados algozes, ele ficou sem reação, o que fazer, ele começou, ali já era o agir de Deus, eu creio, um quebrantamento, a lágrima começou a descer, e eu creio que por intermédio do Espírito Santo, agora é espiritual, assim como a história, que ele teve uma visão, ele olhou para o céu e ele viu 40 anjos descendo, cada um com uma coroa na mão, em direção àqueles homens que estavam na lagoa, que iam morrendo. Ele viu 40 anjos nessa visão, que desciam com a coroa. E quando os 40 anjos se aproximaram, um anjo ficou distante, desceu só 39, porque faltava um que desistiu. Ele falou, quando ele viu aquele anjo parado, ele tomou uma decisão na vida dele. Se um desistiu, essa coroa é minha. Conta a história, ele tirou a sua roupa e foi para dentro do lago junto. Morreu no mesmo dia que se converteu. Mas ele disse, esse anjo não volta, essa coroa é minha. 40 bons soldados. 40 soldados. E se tornou muito conhecida a história, os 40 mártires de Sebastião. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Para quem for fiel até a morte, de modo nenhum, Jesus prometeu, sofrerá o dano da segunda morte. Eu espero que não esteja, meus irmãos, passando por tribulações, por dias difíceis, mas vamos passar. Quem não passa, ainda mais por amor de Cristo. Mas quando vieram as tribulações, questões financeiras, problemas conjugais, sociais, financeiros, enfermidade, perseguições, levantes malignos, provas, eu só posso te dizer uma coisa baseada nessa palavra: ser fiel até a morte. Quer receber coroa da vida eterna? Quer não ter o dano da segunda morte? Só tem um caminho: ser fiel até o fim. Que essa palavra ecoa no teu coração. Que essa segunda igreja de Esmirna, que leva o título de igreja sofredora, possa nos ensinar a ser fiel até a morte. E que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida e que nós podemos juntos estar herdando a promessa que Jesus Cristo nos prometeu. E se você recebe e crê nessa palavra, adore ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. O crente fiel